Para, pam, pam. Bom dia! Vamos ó, na sequência, hoje é a live de número 32 lives quase que seguidas sobre programação neurolinguística na prática, como é que se usa esse troço no nosso dia a dia, como é que se usa a PNL para melhorar as nossas vidas. O objetivo da programação neurolinguística é mais resultados com menos esforços. Traduzindo, se você precisa se esforçar ainda mais, trabalha 8 horas por dia e você percebe que você precisa trabalhar 10, está sendo muito inteligente o modo como você está fazendo as coisas. Você pode muito bem obter mais resultados trabalhando menos. Como? Aí você precisa fazer o curso do Castilho, né? Não dá para explicar isso aqui em alguns segundinhos, minutinhos. Mas você basicamente entendeu o que é programação neurolinguística, né? É uma estratégia de aumento de desempenho. Então, se você se interessa por isso, eu imagino que você se interessa, porque a vida cobra só uma coisa de nós todos. A vida cobra resultado. Só isso. Só isso. A vida não quer historinha. Só quem quer historinha é criança. Conta história pra eu dormir. Conta história pra eu... E a gente vai lá e faz essa vozinha de retardado que a gente já aprendeu na aula sobre auditivo criado. A gente conta história pra criança. Ou você é um Forrest Gump da vida, é um contador de histórias, né? Porque a vida não quer histórias, a vida quer resultados. Assim você quer na sua casa, assim você quer do seu filho, assim o seu patrão quer de você, assim mesmo você quer dos seus empregados, caso você seja o patrão e a minha língua continua travando. Então, a PNL ela fornece estratégias para que tenhamos mais resultados na vida. Capite? Então vamos recomeçar aqui, ó. Aqui está um diagrama que explica a programação neurolinguística e o que ela visa. Está lá embaixo o grandão resultado, né? Então começa lá no quadradinho esquerdo. Realidade externa. É o mundo ao nosso redor, tá? Como é que a gente sabe que o mundo existe? Porque a gente capta pelo nosso sistema nervoso. A gente vê, ouve ou sente as informações que vêm do mundo. Em seguida elas são filtradas, essa coluna do meio aí. Você percebe que ela está antes do pensamento. Então a gente filtra primeiro e ela gera os nossos pensamentos. Os filtros são imediatos, sem mediação. Aconteceu algo, ficamos sabendo, filtramos para depois ter uma ideia a respeito. A ideia está aqui embaixo de mim. Representação interna, também chamada de pensamento. Pensamento gera um sentimento, um estado. Como é que a gente fica em relação àquela informação que recebemos do nosso sistema nervoso. Como a gente fica. Em seguida, o estado vem a fisiologia, né? Como a gente representa, como a gente está. E esse conjunto gera os nossos comportamentos, que é o que a gente faz ou não faz. E fazer algo ou não fazer algo gera os nossos resultados. Exemplo prático, hoje é um domingo de manhã, para quem está vendo ao vivo. Você, comportamento, acordou, ligou seu celular, está assistindo a live. Você vai ter mais resultado de quem está dormindo. Ou acordou, ligou o celular e está vendo outra coisa. Tudo que a gente faz, por exemplo, você está fazendo algo, está vendo essa live e está aprendendo mais coisas. Alguém não está vendo essa live, não está fazendo isso, vai ter um resultado diferente de você. Tudo bem? Então, de novo, ó, os filtros, eles geram os pensamentos. A gente não pensa e depois vai filtrar. A gente pensa para justificar o filtro. A gente já viu aqui lives específicas, ó, os filtros. A gente já viu lives sobre omissão, generalização e distorção. O que é isso? Filtro de percepção. Quando a gente capta a informação, a gente omite detalhes, distorce detalhes, generaliza detalhes. Quando recebe e quando transmite a informação, tá? O filtro funciona no input e no output, beleza? A gente já viu valores. Ontem nós vimos valores. O que são, para que serve, como é que funciona. A gente já viu crenças, já tivemos live sobre crenças, o que são, como se constituem, como elas atuam nas nossas vidas, etc. E hoje nós vamos ver, o que nós vamos ver hoje? Meu Deus, o que nós vamos ver hoje? Pelo amor de Jeová, o que nós vamos ver hoje? Aqui ó, lá embaixo, dá pra ver lá embaixo? Eu fiz ao contrário, tá vendo? Eu fico mexendo aqui nos negócios, depois eu apago, eu tiro o som, eu faço umas cacas aqui ó. Tá lá embaixo, ó. Decisões e memórias. Isso que a gente vai ver hoje. Decisões e memórias estão dentro dos filtros de percepção. Aqui, ó. Omissão. Deixar algumas coisas
não captar alguma informação ou não transmitir algum tipo de informação. Generalização, botar tudo no mesmo balaio. Tudo mesmo, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, brasileiro só podia não sei o que, não sei o que lá. Aqui embaixo, distorção. Veja bem, não é bem assim, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer, mas peraí, não sei o que lá. Metaprograma a gente ainda vai ver. Valores lá embaixo a gente já viu ontem, inclusive. A live número 31 foi sobre valores. Crenças a gente já viu, não lembro o número. Do you remember? Como é que eu não lembro se eu vou falar de memória? Meu Deus do céu. E hoje decisões e memórias. Então toda essa coluna é o que filtra a informação. Olha isso, hein? Olha isso. Você recebe essa informação do realidade externa aqui, ó. Vem essa informação para você aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa. Quando ela chega, você capta essa informação, mas você omite alguma coisa, generaliza alguma coisa e distorce alguma coisa. Depois você utiliza seus metaprogramas, que a gente ainda vai ver. Você entra em ação os seus valores, entra em ação as suas crenças, entram em ação as suas decisões, entram em ação as suas memórias, e tudo isso vai dizer para você que isso aqui que você captou é isso. E você vai viver em função do que você entendeu, não do que você captou. Percebe como é complicada a coisa? Como a gente não vive no mundo real? Cada um de nós vive no seu mundinho particular? E tá tudo certo, hein? Ninguém é doido por causa disso. Quer dizer, na verdade, eu generalizo pra caralho. Eu falo que todo mundo é doido. Todo mundo é doido. Só varia o grau. Tem gente que fala sozinho, tem gente que... Eu agora estou falando com as paredes. Tem gente que fala com a parede, tem gente que fala com planta, com bicho, tem gente que acha que conversa com entidades aí e tal. Tem gente que tem alucinação mesmo, aí é um transtorno psiquiátrico, né? Delírio, são quase o mesmo nome, mas são disfunções distintas. Tem esquizofrenia, enfim. Todo mundo é doido, tem mania, né? Jogador de futebol, né? Já viu isso? Os caras vão entrar em campo, aí vai de pulinho. O cara entra com o pé direito, dá 3 pulinhos. E ele é canhoto, mas entra com o pé direito. O outro, todo mundo é doido, tá bom? Ah, não sai de casa antes de não sei o que lá. Ah, eu preciso... Réveillon tem loucura pra caceta, né? Pular, não sei quantas ondas, acho que é 7. 7 onda, pula, joga... lentilha? Sei lá, ervilha, sei lá. Joga não sei o que pra trás... usa branco para paz, carcinha amarela para atrair dinheiro. Todo mundo é doido, tá? A diferença entre nós, doidos, e os doidos que estão internados no manicômio, no hospital psiquiátrico, a diferença é que nós sabemos que nós somos doidos. Eles não. Eles acreditam naquela loucura deles, por isso precisam de cuidados, tá bom? Mas todo mundo é doido, ok? Todo mundo é doido nesse sentido que eu estou dizendo aqui. A gente não realiza na cabeça o mundo como ele é. A gente realiza na cabeça o mundo de acordo com nossos filtros. E os nossos filtros tem coisa bagarada. Vou dar de novo aqui, rapidinho aqui. Olha a quantidade de coisa que tem nos nossos filtros entre a realidade externa, aquilo que a gente captou, e aquilo que a gente entende. A gente omite, generaliza, distorce, usa os nossos metaprogramas, vamos ver depois. Entra em ação os nossos valores, as nossas crenças, nossa estratégia de decisão e nossas memórias. É muito filtro, por isso que no mesmo evento, duas ou mais pessoas têm descrições diferentes do mesmo evento. Você sabe disso, você já fez uma viagem, foi numa festa com os amigos, e depois vocês vão, no dia seguinte, nos dias posteriores, pode ser até no dia seguinte mesmo, ou mais pra frente, vocês vão repercutir o evento. E começam a abrir aspas discussão. Não foi assim, foi, claro que foi, tinha 3, tinha 4, você é louco, era verde, era amarelo, imagina, era azul. Você já passou por isso, é óbvio que você já passou por isso. Por detalhes, a cor de uma camisa, a altura de uma pessoa, ou por fatos realmente significativos. Você garante que é de um jeito e a outra pessoa garante que é de outro. E sabe quem está certo? Os dois estão certos. Porque o fato em si já aconteceu, é aquilo, é a realidade externa. Aí entra em ação todos esses filtros, você cria outro na sua cabeça. Normal, tá bom? Normal. O que não é normal, é você ou achar que o outro está errado, ou querer mudar o mundo para que ele caiba dentro da sua interpretação. Aí, acabei de falar, né? Que todo mundo é doido. Então vamos lá.
que são decisões, né? Vamos falar primeiro das decisões. Como é que você decide alguma coisa? Quais são as suas estratégias de decisão? Tudo que a gente já fizemos uma live sobre estratégia também. Temos uma live sobre estratégia aí, você procurar no card no seu tab. Então vem falando comigo aqui. Estou cursando o último ano de psicologia e no atendimento clínico estou doido para atender o caso de fobia com PNL, mas sou obrigado a estar na TCC. Sei bem o que é isso, Regi. Sei bem o que é isso. Aconteceu exatamente isso comigo. E a minha professora de TCC, ela me conhecia, ela fez meus cursos. Então quando havia fobia para tratar, a gente tinha que tratar na TCC, ou seja, a PNL você resolve a fobia em uma sessão, né? E ali a gente tinha que tratar a pessoa por semanas, alguns meses. E ela dizia pra mim, ela falava assim, deve ser desafiador pra você, né? Porque eu fiz certinho, podia. Tava eu e a pessoa na sala dele, eu podia usar a PNL, mas eu segui o protocolo da faculdade. E é realmente desafiador, quando você sabe, é mais ou menos, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, você tratar uma fobia com PNL, você tratar uma fobia com TCC, é mais ou menos a mesma coisa que você adulto jogar futebol com uma criança, a sério. Você está na porta da sua casa, tem 2 times de criança. Você é um adulto de 30, 40, 30, vamos até 30, vai. Você é um trintão, você está no portão da sua casa e tem uma molecadinha de 7, 8 anos e fala, tio, tá faltando um, vem jogar com a gente? Aí você vai. Você vai jogar a sério? Não, né? Não. Você vai baixar o seu nível para brincar com a molecada. Quando você sabe tratar a fobia com PNL e tem que utilizar outra tecnologia, você tem que baixar o seu nível, tá bom? Regi, segura a onda aí, cara, respira. Sabe a estratégia? Tudo que a gente faz tem estratégia, né? A estratégia que eu fiz para concluir os 5 anos de graduação de psicologia, ponte ao futuro, cara. Eu ficava olhando o meu diploma lá na frente, ó, falta 4 anos, falta 3 anos, falta 2 anos, falta 1 ano que vem eu tenho... Olha lá pra frente, se eu olhar pro presente é desanimador, cara. Fazer faculdade de psicologia no Brasil é desanimador. Já falando sobre isso, né? Tem um mundo de enrolação, tem umas aulas que não servem pra nada. Eu tenho a teoria de que os caras se juntaram, os donos de faculdade se juntaram um dia pra jantar e falaram assim, ó, vamos criar um curso de psicologia? Vamos. Quanto tempo vai durar? A média é 4 anos cada curso, né? Jornalismo é 4, publicidade e propaganda. A medicina é 6. Só para ser médico, depois precisa especializar. Aí entre 4 e 6 vamos fazer 5. Eles se reuniram assim, vamos fazer 5 anos. Tá bom, agora a gente precisa preencher esses 60 meses aí com conteúdo. E aí, nego, inventaram as matérias que eu vou falar um negócio pra você. Em Portugal você faz a graduação de psicologia e já sai mestre. É graduação e mestrado ao mesmo tempo, junto. Você já sai mestre em psicologia. Não existe psicólogo lá, existe mestre. Aqui é 5 anos de, né, recortar figurinha, enfim. Coloca seu olhar no resultado, não no processo. Processos são desanimadores e graduação, em geral, tá? Eu fiz 2, 4 pós. A outra que eu fiz de jornalismo também tinha as matérias que precisa preencher. Jornalismo é 4 anos, né? Psicologia de 5 anos, 60 meses de... Olha lá pro resultado, tá bom? Então vamos lá. Decisões. Como é que a gente decide? Tudo que a gente faz tem uma estratégia. Então eu gosto do exemplo do dente. Tem pelo menos 4 gatilhos disparadores para você decidir escovar os dentes. Eu gosto de lavar os dentes, acho tão bonitinho. Lavar os dentes. Como é que você decide lavar os dentes? 1. Pela sinestesia, sensação. Você passa a língua nos seus dentes e fala, meus dentes estão sujos. Vai lá e escova. 2. Por input externo, alguém fala para você, seus dentes estão sujos. Então você vai pelo auditivo, vai lá e escova. 3, alguém fala para você, parece que tem um gato morto na sua boca. Vai escovar esse dente. Você ouviu também e foi lá e escovou os dentes. Ou 4, é um comportamento automatizado, já você não precisa pensar. Você acorda, já está automático. Acordou, levanta e escova dente. Ou terminou a refeição, já levanta, sai da mesa e escova dente. Então você faz isso porque você sente. Então, por sensação, né, por sinestesia. Pelo visual, alguém te fala, você vê no espelho. Por audição, alguém diz para você. Ou por um comportamento já instalado. Um hábito. O que é um hábito? Um comportamento inconsciente. Quando gera benefício, a gente chama de hábito. Quando gera prejuízo, a gente chama de vício.
O hábito e o vício ele tem o mesmo caminho neural, tá bom? Ambos estão instalados nas nossas cabecinhas privilegiadas para gerar dopamina. Somos todos dependentes químicos de dopamina, um neurotransmissor da motivação, tá? O neurotransmissor do prazer é a serotonina. Então, tudo que a gente faz ou é para ganhar dopamina, para se sentir bem, ou para refrear o cortisol e a adrenalina. A gente está muito precisa é para isso. Mas a gente faz coisas, nós vimos ontem, estratégias de motivação, né? Ou você faz algo para ganhar algo, ou você faz algo para parar de perder, tá? Ou busca prazer, ou minimiza a dor. Então a estratégia de decisão é para isso. Ou para você ganhar prazer, ou para você minimizar a dor. Nossas estratégias de decisão, elas já estão instaladas em nível inconsciente. Eu vou contar um segredinho para você. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Por quê? Porque o nosso cérebro é campeão mundial do mundo e arredores em economizar energia. Portanto, ele faz algo e dá resultado, dá bom, ele faz qualquer coisa e dá bom, o que ele diz para ele mesmo? Fala, é assim que funciona. Então você começa a escovar dentes porque mamãe fala para você fazer isso. Ora, seu cérebro aprendeu que ele não precisa pensar em escovar dentes, ele só precisa esperar a mamãe lembrar você. Seu cérebro aprendeu que você só toma banho quando você é bebê, óbvio, mamãe dá banho. Depois você vai ficando autônomo, você só toma banho quando mamãe fala, vai tomar banho. Seu cérebro aprende, eu não preciso pensar em tomar banho. Quando mamãe falar, eu vou. Até que você vai crescendo e vai sendo mais ainda autônomo e decide, vou tomar banho agora. Você tá na vida adulta, vai esperar sua mãe ligar para você e falar, e aí filho, tomou banho já? Vai tomar banho. Não, né? Então o cérebro, ele é, ao mesmo tempo, uma máquina de economizar energia, mas ele também é moldável e adaptável. Chega uma hora que você não precisa mais de inputs externos, você já tem interno, mas está automatizado, tudo bem? Então as suas estratégias de decisão, quando você a descobre, elicia e fala, é assim que eu tomo decisão, você pode tomar decisões mais inteligentes. Você já entendeu como você funciona, agora você aplica isso no que você quiser. Quando você descobrir, por exemplo, qual a sua estratégia de decisão para tomar banho, estratégia de decisão para escovar dente, estratégia de decisão para dormir, eu estou falando de atividades diárias. Você pode implementar a mesma estratégia de decisão para fazer o que você não faz. Ler livros, fazer exercício, beber mais água, dormir mais cedo. Quando você entender como você faz o que você faz, você pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Do jeito que ele faz uma coisa, ele faz todas. Eu não concordo. Tá tudo bem, tá tudo certo. É assim que funciona o seu cérebro, discordando. Conhece as pessoas do contra? Você fala para ela que você quer vermelho, ela fala, não é vermelho, isso é marsala. Você não quer que é marsala? Isso é fúcsia. Não é vermelho. Não, não é. Tá bom. Tudo bem. Tem fase da vida que a gente fica batendo boca, né? Eu tava lembrando com um amigo esses dias, tempo de Orkut. Eu varava a noite batendo boca em comunidade de PNL. É assim, não é? Porque o Belo falando que... Hoje, cara, a minha disponibilidade, minha intenção de bater boca, seja em público ou em rede social, é igual a zero. Eu gosto de discutir no sentido intelectual. Agora, bater boca, eu só boto dedinho assim. Então tá, só isso. Eu publico esses vídeos aqui, eu faço essas lives que viram vídeos, ficam no YouTube e depois vão para a plataforma. Lá no YouTube é cada... Você é burro, não sei. Não é assim, vai estudar. Eu gosto de arguir. Alguém vai lá e fala, olha, o autor tal diz outra coisa. Beleza, estamos falando aqui de discussão em nível intelectual. Agora, você é burro, está tudo errado, você é bobo. Essa é a minha estratégia de economizar energia. Você discutir cansa, além de consumir tempo, que é o bem mais útil que a gente tem. Ok? Então, nós temos instalado as estratégias de decisão. Como a gente viu nos nossos filtros de percepção, aqui ó. Opa, lá no meio, ó, lá no meio. Tá, ficou pequenininho, eu peguei a foto errada, desculpe. Como a gente viu nos nossos filtros de percepção, essa aqui, ó. Decisões e memórias, tá? Tá aí implícito aquilo que eu estou dizendo. O cérebro aprendeu a fazer alguma coisa e agora ele faz o mesmo. Ixi, agora lascou. Parar de compartilhar. Aí, pronto. Ele aprendeu a fazer alguma coisa, ele se lembra como é e ele faz agora daquele jeito. Por quê? Porque daquele jeito funcionou. E memória? O que é memória? O que é memória? Vamos lá.
Memória. Quando a gente faz neurociência, eu fiz neurociência, neuropsicologia, eu sempre brincava, falava assim, essa é a matéria que não pode esquecer o conteúdo. Essa é a matéria que você tem que lembrar, senão você não aprendeu direito. É uma brincadeira, né? Porque as memórias, sim, a gente vai ver tipos aqui, né? Você vai ver que tem coisas que a gente esquece, tem coisas que é até bom esquecer mesmo. Não no sentido social da coisa, eu quero esquecer a minha ex, eu quero esquecer aquele problema. Não nesse sentido não. Tem coisa que a gente precisa esquecer para abrir espaço para novas memórias, e tem coisa que nos faz mal lembrar. Então é bom esquecer mesmo. Tem coisa que a gente realmente esquece, tem coisa que a gente precisa ressignificar, mas vamos lá. Então, qual a função de uma memória? Perdão. O que é uma memória? É a habilidade de. Opa, será que eu falei? Tá valendo? Adquirir. Armar. Armazenar. E recuperar o que? Informação. Tá dando pra ver? Tá. Adquirir, armazenar e recuperar informações. A gente até usa o termo técnico evocar. Evocar informações. Isso aqui chama memória, tá? Memória é uma habilidade. E toda habilidade pode ser desenvolvida, ou seja, você pode melhorar a sua memória. Habilidade de adquirir. O que é adquirir? Agora, por exemplo, você está adquirindo informação. E na verdade, verdadeira, a gente adquire informação o tempo todo. Já disse aqui, 11 bilhões de informações por dia. Tem noção do que é 11 bilhões? Muitas das informações que a gente recebe não são armazenadas. Por quê? Porque são inúteis, são redundantes ou são insignificantes. A gente dá conta de 40 mil das 11 bilhões de informações recebidas. E a habilidade é você está recebendo, você não precisa fazer nada para receber informação, tá? O tempo todo recebendo. Aí você precisa desenvolver a habilidade de reter e depois de recuperar, ou evocar, ou lembrar. E esta sequência chama-se memória. Então aqui é uma sequência mesmo. Você adquire a informação, armazena e recupera a informação. Tudo bem? Uma falha em qualquer desses passos compromete. Se você não adquire a informação, não tem como lembrar. Você não adquiriu aquela informação. Um índio lá no meio da floresta, ele não lembra o que é um iPhone. Ele nunca recebeu essa informação. Uma pessoa que tem alguma disfunção, uma pessoa que está alterado por qualquer tipo de motivo, ela recebe a informação, mas não armazena. E uma pessoa que tenha dificuldade de atenção, ela armazenou, mas ela não consegue buscar aquilo. Ela tem dificuldade de acessar. Tudo bem? Então essa estrutura aqui, isso aqui é o sinônimo de memória. O que é memória? É isso, tá? E você percebe que isso é natural, você não precisa fazer nada. Você só precisa trabalhar para melhorar isso. Mas isso acontece naturalmente, ok? Existem dois tipos de memória. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Né? MCP e MLP. Isso, MCP e MLP. E elas têm funções distintas, eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas aqui. Dentro das memórias de curto prazo e longo prazo, existem três tipos de memória. Memória episódica. Episódica, lembra episódio, você assiste série, filme, não, filme não tem episódio, né? Série, novela. Memória episódica, ela se refere a acontecimentos. Existe um... Tá dando pra ler o azulzinho? Tá, né? Fala pra mim aí, gente, se tá livre, se tá longe, eu posso aproximar um pouco mais. Mas eu preciso de feedback. Dá feedback pro tio Castilha. Manda coraçãozinho, manda coraçãozinho. Coraçãozinho aí pra dar aquela animada no domingão do Faustão aqui. Manda coraçãozinho e me dá feedback se você consegue ler isso aqui. Se tem reflexo, me ajuda a te ajudar aí. Vai lá.
Vai lá, enquanto você manda o feedback, demora um pouquinho, eu estou vendo em outro monitor. Eu falei aqui do episódica. O outro tipo de memória é a semântica. E me diz aí se dá para ler. Cadê? Alguém já falou comigo? É possível ler. Valeu, Danilão. Então a semântica está aqui dizendo, né? Existe até uma derivação da programação neurolinguística que chama-se neurosemântica, desenvolvida pelo Dr. Michael Hall. Michael Hall chama de macarrão. Dr. Michael Hall, que fala o nome dele, fala Michael Hall. Michael Hall, ele é muito legal, eu gosto de Michael Hall. Aqui então, ó, episódica, é um episódio de um acontecimento, de um fato, né? E a semântica, palavras. Você lembra de palavras através da memória semântica. Palavras. Nossa, às vezes me dá um. Tá? Bom, será que tá dando pra. Porque pra mim parece. O ring light bate aqui faz um alô. Mas se pra você tá bom, hello. Tá ok, tá perfeito, tá bom, beleza. Memória processual. Os nomes são meio explicativos, né? Processual. Então, ó, se é episódica, são episódios, são fatos, acontecimentos, a semântica são palavras, os episódicos, a processual são o quê? Memórias de processos, como por exemplo, amarrar sapato. Como é que você lembra como é que amarra sapato? Como é que você lembra como é que anda de bicicleta? Como é que você lembra como é que escreve o seu nome? Tá fraco, mas dá... São seus zoinhos, menina Lica. Vovó Lica. Não, eu também não enxergo, não. Vou botar mais perto. Será que melhorou? Então, a memória episódica, você lembra de episódios. Semântica, você lembra de nomes, palavras e tal. Processual, você lembra de processos, como fazer o que você faz, tá? Vou botar em... Tá, isso aqui é uma coisa. Vamos lembrar que tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O que é uma memória de curto prazo? É uma memória que você retém informação assim aproximadamente por 30 a 40 segundos. É quando você ouve o nome de um telefone, a pessoa fala para você assim: anota meu telefone aí, é 11 99 145 4001. Guardou? Se você nos primeiros 30 a 40 segundos tiver como registrar ali, você guarda. Que é a memória de curto prazo. Ela vai registrar a informação nos 30 a 40 segundos. Passou isso, você fala, era 11, 9, 40... Ai, não lembro. Lembro o começo e o final, não lembro o meio. Não é assim? Não é problema de memória não, é porque você tem uma memória que chama de curto prazo, tá? As memórias de longo prazo, elas podem ser explícitas ou implícitas. Explícitas é uma memória que você tem detalhes sobre ela. Implícita é uma memória que você tem resquícios dos eventos ou dos fatos, ou de algum desses três elementos aqui, tá bom? Tá ficando claro? Agora melhorou a leitura? Me ajuda aí, fale comigo aqui. Melhorou a leitura? Aproximei? Ficou mais... lá, agora eu tô vendo que o halo tá aparecendo mais forte aqui. Piorou, pelo menos pra mim piorou. Aqui, ó. O halo do ring light. Deixa eu ver se eu mexer aqui na intensidade. Melhora alguma coisa? Ufa, sorry. E temos a memória sensorial. Sensorial vem de que? Sensação, vem de sinestésico, vem de sentir. E aí dentro dela tem 3 tipos, aí é muito nome, tá? Você não precisa saber isso, a menos que você queira estudar, né? Tem a memória icônica, áptica e aecoica. Icônica, de ícone, memória visual, tá? Você guarda objetos, imagens através da memória icônica. Você tem a memória áptica, com H, áptica, é a memória
sinestésica. Tá? Você tem aqui, ó, a icônica, que é a imagem, você tem a áptica, que é a sensação, é som, você guarda sons através da memória chamada ecóica, tá? Então esses são subtipos da memória. Um pouquinho operacional. Então tá aqui. Alguém tá falando comigo? Não, né? Tá bom. Então vamos lá. De novo, ó. Ah, não consigo colocar o... Não precisa. Dá pra ver aqui embaixo que eu vou usar esse... Dá. Então, ó. Acontecem coisas no mundo. A gente capta através dos sentidos. E ao captar, a gente vai criando as memórias. Aqui, ó, na sensorial. Ou a memória icônica. A gente guarda pela memória icônica uma imagem. Ou pela memória áptica. H-A-P mudo T-I-C-A. Sensações, cheiros e gostos. Ou a gente guarda pela memória ecóica. Lembra de eco, 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 eco? Isso é um som, tá? E aí, isso fica como uma sensorial ou de trabalho. A memória recente, de trabalho e consolidada. Memória recente, a gente viu aqui, ó. Memória de curto prazo. Você acabou de receber a informação. Memória recente. Memória de curto prazo. Aquela que você pega e passa um pouquinho e ela vai embora. E a memória consolidada. O que é uma memória consolidada? Você se lembra do seu aniversário de 15 anos, se você é uma menina em especial. E teve festinha, né? Você se lembra do primeiro namorado. Você se lembra de eventos. Está na memória consolidada. Pessoas que sofrem de Alzheimer, ela não lembra se ela tomou banho hoje. Mas ela lembra da infância. Por que ela lembra da infância? Porque ela tem a memória consolidada, não foi atingida. O que é que foi atingida nela? A memória de curto prazo. A memória... Essa ela tem, ela sabe amarrar o sapato, o homem sabe fazer um laço de gravata, mas ele não sabe o nome da mãe dele. Perdão, o nome da mãe dele sabe, ele não sabe quem é a mãe dele. Ele olha para a pessoa e não sabe quem é. Percebe isso? 3 tipos de memória. E tudo isso vai influenciar onde? Lá no nosso objetivo, que é resultado. Vai afetar o seu resultado, a qualidade da sua memória. Por quê? Dicas Ducas aqui, ó. Dica de livro aqui da doutora Julia Shaw, A Ilusão da Memória. Deixa eu ver aqui, ó. Recordar, esquecer e a ciência da memória falsa. Recordar, é lembrar as coisas. Esquecer, não lembrar das coisas. E memória falsa. Recordar, a gente está vendo aqui, você precisa adquirir a informação, armazenar a informação e recuperar. Isso é recordar. O que é esquecer? Esquecer é criar espaço para o novo. Lica de Meu Deus, quanta memória. E eu achava que era só que eu lembrava e não lembrava. É mais ou menos por aí. Esquecer, é preciso esquecer para aprender. E a ciência da falsa memória. Boa parte, grande parte das nossas memórias são falsas. Ok? Não é que você está mentindo, mas lembra lá, pelos nossos filtros de percepção, a gente cria uma realidade interna, uma representação interna. A gente cria, não é verdade aquilo. Viu, ou ouviu, ou sentiu, filtrou e criou uma representação. E aquilo vai ficar registrado como sendo verdade. Sendo que a verdade, the truth, it's out there. Assistiu Arquivo X, se você é jovem há mais tempo que eu. O slogan do Arquivo X é: a verdade está lá fora. A verdade está lá fora, a gente cria as nossas. Isso vai impactar onde? Nos nossos resultados, que é o que a PNL foca. Então, a gente está vendo memória aqui. A gente falou en passant, estou gastando meu francês hoje, en passant, sobre decisões. Vamos falar mais especificamente aqui sobre decisões, tá? Aparece aqui, não aparece. Para isso eu vou esquematizar aqui, esquematizar mesmo, tá? Um cérebro aqui, bem esquematizado. Bem simplório até. A saber, eu fiz um cerebelo na frente, eu fiz um cerebelo em cima do tronco encefálico, meu Deus do céu, você é reprovado em anatomia. Então, córtex, tronco encefálico, cerebelo. Deixa eu falar o cerebelo, nesse caso ele não serve para muita coisa aqui. Tronco encefálico ou cérebro
reptiliano ou primitivo. Ai, fiz caca. Era pra ser azul isso aqui. Bom, tudo bem, tudo bem. Então tá aqui o nosso tronco encefálico. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Responsável pelo quê? Batimento cardíaco, respiração, digestão, atenção focada. Acima dele, sistema límbico. Que tem, é responsável pelo quê? Emoções. E aqui em cima, córtex. Pensamento, raciocínio, projeção, antecipação. Bom? O Daniel Kahneman, genius, Daniel Kahneman, ele é tão genial que ele ganhou um prêmio Nobel de psicologia. Perdão, de economia. Ele ganhou um prêmio Nobel de economia. Você ganhar um prêmio Nobel já é muito foda. Ganhou um prêmio Nobel. Só que ele não é economista, ele é psicólogo. Ou seja, você ganhar um Nobel na sua área já é muito foda. Ele ganhou um Nobel na área que não é dele. E ele escreveu esse best-seller aqui, Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Sistema 1 e Sistema 2. E aí a gente vai entender agora nossas estratégias de decisão mediada pela nossa memória. Sistema 1, que ele chama, é o sistema rápido. Como é que funciona o sistema rápido? Ele chama de... bottom up, de baixo para cima. E o sistema pensamento 2, sistema devagar, ele chama de top down. Por que esse aqui é rápido? Porque esse é visceral, esse envolve sua vida. Então, alguma coisa, uma ameaça, normalmente uma ameaça, nem sempre, tá? Mas normalmente uma ameaça é captada por esse sistema. Você entra em ação primeiro, depois ele manda uma mensagem para o seu córtex explicando o que aconteceu. Primeiro você corre, depois você grita. Aqui também tem coisa boa, como por exemplo, o amor. Você sente o amor, depois você justifica. Não é assim que você faz quando vai explicar para alguém? Ai, conheci uma pessoa, deixa eu te explicar. Ela é simpática, ela é criativa, ela é divertida, Então você sente algo e depois você explica. O bom e o ruim. Perdão, não existe bom e ruim, né? Quando você não gosta de alguém também é imediato. Esse sistema aqui fala pra você, fala entre aspas, né? Essa pessoa não é confiável, essa pessoa é perigosa. E aí você justifica. Não fica cara. O santo não bateu. Em PNL a gente fala não rolou rapport. Esse é o rápido. Pum. Esse é o devagar. Primeiro você pensa naquilo e aquilo vai gerar em você sensações ou emoções. São coisas diferentes, tá? Emoção e sensação são coisas diferentes, tá bom? Emoção, do grego emovere, é o que vai fazer você entrar em ação. E sentimento é o que você sente. Tudo bem? Emoção não é sentimento. E vice-versa. Então a nossa estratégia de decisão, ela é inconsciente. Você não pensa, acho que é uma cobra que está vindo ali. Se o seu sistema de alarme aqui, em especial suas amígdalas, na estrutura do sistema límbico aqui, detectar que aquilo é uma ameaça, como é que ele sabe que é uma ameaça? A memória está aqui, está dentro do límbico. Boa parte da memória está dentro do límbico, numa área especialmente chamada de hipocampo. Hipocampo, fórnica, algumas outras áreas, mas em especial hipocampo. Ok, temos memória no córtex também, mas as básicas estão lá no sistema límbico. Então, se eu identifico algo, uma sombra, um movimento, e eu lembro do que é uma cobra, a informação não vai vir para o córtex para eu raciocinar. Será que é? Será que não? Por sobrevivência eu vou sair correndo. Eu senti a presença de uma cobra, vai disparar aqui no meu reptiliano, o coração vai bater, mandar sangue para minhas pernas, primeiro eu vou pular, gritar, depois eu vou olhar e falar, putz, era um galho de árvore. Tá entendendo? A decisão, quando envolve sobrevivência, é bottom-up. Você não pensa. Primeiro você faz. Depois você toma consciência do que você fez. Aqui é mediado. Aqui é imediato. Aqui é mediado. Mediado pelo quê? Pelo raciocínio. Você pensa se aquilo é útil, se aquilo é bom, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Você julga.
Mediante o quê? A sua memória. Você já vivenciou aquilo, ouviu alguém que vivenciou aquilo. Por isso que quando você é exposto a algo inédito, dá um... Por exemplo, se eu falar, olha o tempo que leva para o seu sistema criar na sua cabeça a imagem da palavra caneta. Olha quanto tempo leva para o seu sistema criar na sua cabeça a memória a imagem da palavra bicicleta. Quanto tempo leva para o seu sistema criar a imagem da palavra árvore. E quanto tempo agora leva o seu sistema para criar a imagem da palavra dosbarda? Quando eu falei caneta, quando eu falei bicicleta, quando eu falei árvore, você foi aqui, ó. Você foi no fornix. Você foi na verdade, na substância negra do seu hipotálamo. Você foi lá, você sabe o que é uma árvore, você sabe o que é uma bicicleta. Agora, quando eu falei dosbarda, você foi lá no arquivo e não tem referência para essa palavra. Aí você... Assim é com uma palavra, assim é com uma situação. Assim é quando um mágico faz um truque na sua frente e faz algo que você está vendo, você sabe que ele está nessa mão aqui, e nesse momento seu cérebro, você não tem informações sobre esse movimento para lidar com o fato. E aí o que acontece? Você está na sua vida, no dia a dia, e alguém fala algo, faz algo que você não tem referência daquilo. E você entra em estado de freeze, que é uma estratégia de sobrevivência, né? Luta, fuga ou freeze. É natural da gente fazer isso. Portanto, as nossas estratégias de decisões se dividem em dois modelos. Rápido, instintivo, natural, biológico. Devagar, social, mensurado, pensado, medido. Essa é a estratégia de decisão e ambas estão baseadas nas nossas memórias. As nossas memórias são construídas através da nossa experiência de vida. E para que serve, tio Castilho? Tudo isso que você está falando, fala bonito, lembra os nomes legal. Como é que você faz para lembrar? Então, eu treino a minha memória. Do mesmo jeito que eu treino os meus muscles. Eu vou à academia, como se diz em Portugal, ao ginásio, e pego pesos numa velocidade e num ritmo cadenciado e sequencial para que faça a tonificação dos meus muscles. Eu treino a minha memória. Como é que faz para treinar a memória? Você precisa exercitá-la. Hoje em dia, a nossa memória está aqui, né? Ai, como é o nome daquele ator? Peraí, deixa eu ir no Google. Como é o nome daquele? Deixa eu ir no Google. E aí funciona assim. Se você não usa, atrofia. Se você não faz exercícios, os seus músculos atrofiam. Eles ficam flácidos, fracos e inertes. Você vai encolhendo, você vai tortando e vai ficando fraco. Se você usa, você fica tonificado, você fica forte, você fica ereto. Espinha ereta. Se você não usa a sua memória, a natureza é muito sábia. Você ganha ou herda, sei lá, um terreno na área mais nobre da sua cidade. Ok? Aí você mura, cerca aquele terreno e não faz nada. O que vai acontecer? Vai ter erosão, invasão, lixo, bicho. O terreno, na zona mais valorosa da cidade, vai valer cada vez menos por desuso. A sua memória funfa do mesmo jeito. Qualquer parte do seu corpo funciona do mesmo jeito. Se você não usa, a natureza é muito sábia. Não está usando, eu não preciso cuidar, não preciso irrigar, não preciso mandar sangue, não preciso colocar glicose, glicogênio. Eu não preciso cuidar disso aqui. Não está usando. Deixa pra lá. Quer ter uma boa memória? Use-a. Use-a. Faça palavras cruzadas. Papai imitava. Ele vinha do trabalho e trazia as palavras cruzadas para uma banca de jornal. Fácil, não é fácil. Ele dava aquilo e falava, e no final vinha as respostas. Ele falava, arranca as respostas. Eu arrancava e jogava fora. Eu falei, mas pai, como é que eu vou saber a resposta? Então, é para você pensar, não é para você copiar. Habitação com 4 letras. Casa. Raciocínio, memória, associação, paralelismo, relação, pensamento cartesiano, pensamento abstrato, pensamento lateral, criação de Edward de Bono. Pensamento lateral, a gente pensa muito vertical, a gente pensa muito em linha reta. Pensamento lateral amplia o seu mapa, a gente chama de mapa, né? Amplia o seu modo de ver o mundo. Você não está entendendo o que eu estou falando, as palavras que eu estou falando? Por quê? O seu repertório cognitivo é curto. Quando eu falo para você em memória áptica, você nunca ouviu isso. Você já ouviu, mas você não lembra. Quando eu falo em memória egóica, você já ouviu isso.
Mas você não lembra. Por que você não lembra? Você não colocou atenção, você não armazenou. Você adquiriu a informação, mas você não armazenou. Por que você não armazenou? Você não prestou atenção e ou não teve interesse. Você conhece uma pessoa numa festa, você se interessa por ela, ela fala o nome dela uma única vez. Você vai lembrar no dia seguinte, semana que vem, você vai lembrar disso. Você se interessou. Você conheceu outras 90 pessoas na festa, você não lembra nem que elas estavam lá. Por quê? Como é que você vai recuperar algo que você não armazenou? Quer treinar a sua memória? Tem curso para isso, né? E tem estratégias simples de você fazê-lo. Começa a se colocar em prova mesmo. Faz a sua lista de supermercado de cabeça. O que eu preciso comprar? Isso, isso, isso e isso. E agora, como é que eu faço para lembrar? Existem truques mnemônicos. Então, falta 10 minutos para acabar aqui, não sei se dá tempo de eu ensinar. Mas existem truques para você se lembrar de uma lista, por exemplo. A ideia é a seguinte. Quanto mais ridículo for a imagem que você cria, mais fácil de lembrar. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você esqueça de... você não quer esquecer, tem uma conta para pagar amanhã, por isso eu preciso lembrar, não posso esquecer de pagar essa conta, meu Deus, não sei o que lá. E aí você fica fazendo auto-hipnose negativa, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Você está dando um comando de esquecer. Então a dica é a seguinte, qual a última coisa que você vê antes de sair de casa? A porta, né? A última coisa que você vê é a porta. Então imagina a conta que você tem para pagar do tamanho da porta. A sua porta agora é uma grande conta. Imagina isso, visualiza isso. Aquele boletão assim, ó, as códigos de barra assim, a maçaneta aqui. Segura isso na sua mente por 3 segundos. 1, 2, 3. Eu garanto a você que amanhã, na hora que você acordar, você vai levantar, fazer o que tem que fazer. Quando você for em direção à porta, a conta. Então, para você guardar imagens, uma das estratégias é que você faça-as de modo ridículo. Dica de as. Dica de A a Z. Que incrível isso. Mas a gente treina também o que a gente sente pelas coisas para ficar registrado na memória. Ou melhor, conteve a mesma coisa. Pera. A gente treina o que a gente sente pelas coisas para ficar registrado na memória. Ok. Memória se dá por repetição ou por associação sensorial. Ou melhor, conteve a mesma coisa para esquecer o que a gente quer. Jesus, a segunda parte eu não entendi, desculpa. A segunda parte eu não entendi. Mas a memória se dá, você capta a informação por repetição, você vai repetindo, cria um caminho neural, fica automatizado aquilo. 2 mais 2? 4. Você entendeu? Qual o seu CPF? Você recita. Você decorou porque você repetiu muitas vezes. Acho que não tem emoção nenhuma em falar o seu CPF, né? E episódio, memória episódica. Não sei se eu botei em algum lugar aqui. Aqui, ó. Você lembra do seu aniversário, do seu casamento, do nascimento do seu filho, formatura, você lembra da demissão, você lembra do pé na bunda. Por quê? Porque envolveu... Eita, pareceu uma bunda isso aqui. Eu falei pé na bunda e nenhuma. Porque envolveu uma emoção. Ativou aqui, ó, o límbico. Acontecimentos está aqui no... repetição está no córtex. Você decorou o hino nacional. Você recita o hino porque está decorado. Está no córtex aqui, ó. Top down. Você fala o hino e talvez ele gere alguma coisa em você. E memórias episódicas, então a semântica aqui, ó. Você repete coisas que você decorou na memória semântica. E você faz memória episódica de fatos que vem aqui do límbico, aí vem de baixo para cima, ok? Você pode desenvolver qualquer habilidade que você queira, de comunicação, de memória, de relacionamento, de qualquer uma. Para isso você precisa o quê? Conhecer como é que você funciona, entender como é que você funciona, procurar um bom professor, fazer um bom curso. Fala nisso, dias 21 e 22 de abril, daqui a pouco, eu vou dar um curso de inteligência emocional, presencial em São Paulo. Isso aqui, ó, eu preciso cortar do YouTube depois, porque isso só vale hoje. Se você entrar no meus stories hoje, domingo, só hoje, tem uma promoção ridiculamente incrível lá. Acabar aqui, vai nos meus stories e ver a promoção que tem para você fazer o curso de Inteligência Emocional Presencial São Paulo 21 e 22. Você vai entender isso aqui de uma maneira mais prática, que eu estou falando rapidão, tenho só 1 hora, agora na verdade tenho 5 minutos para terminar. Você vai entender isso aqui, vai praticar, melhorar a sua memória. Qual memória? Essa aqui, ó. Tá? Memória semântica, você aprende com mnemônicos, como eu falei agora. Cria imagens ridículas. Quer guardar a sua lista de supermercado? Então, sei lá, você precisa comprar ovos, sabão, detergente, vassoura, laranja, cerveja,
caixa de fósforo, carne, bombril e caldo de galinha. Putz, como é que eu faço? Dica número 1. Armazene as informações por categorias. Se você tentar lembrar sabão em pó e carne, está muito longe a coisa da outra. Você faz categoria, ó, carne, caldo de galinha, tá perto. Outra categoria, as frutas. Outra categoria, material de limpeza. Faz por categoria igual ao supermercado, né? Não é bagunçado. Você olha as plaquinhas lá, tá assim, ó, material de limpeza, tecidos domésticos, laticínios. Então você coloca na sua cabeça de forma organizada, primeiro por categoria. Na categoria tal tem uma coisa só, na outra tem 3, na outra tem 5. Pronto, você já começa a dividir. E cria as imagens ridículas, faz as coisas falar com você. Então você bota aqui, ó, carne, ovos e caldo de galinha. Você pode fazer uma coisa ridícula. Você faz os ovos conversando com a carne. Ó, eu sou mais nutritivo que você. E a carne fala, mas eu sou mais gostosa. E o caldinho de galinha dizendo assim, mas se não for eu, vocês não têm gosto. Não sei. Ridículo, historinha, tá? Na outra você põe as frutas, falando, bem lúdico. Seu cérebro guarda isso. Se você quiser repetir, você tem que fazer aqui a memória semântica. Você tem que ficar caldo de galinha, ovo, batata, a probabilidade de você esquecer é bem grande. Tá acabando, deixa eu ver rapidão aqui, ó. Dica de desculpa. Perguntei se acontece igual para esquecer coisas que sentimos e não queremos lembrar. Então, cadê a doutora Julia Shaw? Recordar, esquecer e as falsas memórias. Esquecer faz parte do processo de aprendizagem. Para que a memória passe da memória de curto prazo para de longo prazo, para que ela passe de memória de trabalho, processual aqui, memória de trabalho, para a memória consolidada, você precisa esquecê-la. Onde é que está a sua memória de trabalho? Sua memória processual? Está no seu inconsciente. Você não pensa para amarrar um sapato. Para que você lembre das coisas, elas têm que ir para o inconsciente. Enquanto elas estão aqui, ó, elas estão brigando com novas informações que estão entrando. 11 bilhões todo dia. É muita informação. Para assentar isso aqui, sabe a melhor maneira de você guardar tudo isso que eu falei? Dormindo. Não agora. Se está vendo ao vivo, é de manhã. Vai viver sua vida. Mas é preciso dormir pelo menos uma média de 7 horas por noite. Um sono profundo, silencioso, um quarto escuro. Para que ali ocorra seu líquido encéfalo-raquidiano entre em ação, limpe o lixo e a sua memória recente ou de trabalho vire uma memória consolidada. Você guarde as informações. E o que acontece? A gente tem tanta informação e tanto estímulo que a gente fica brigando para guardar as coisas. E aí faz o quê? O mais fácil, que é celular. Anota tudo no celular, se precisar vai lá. E aí quando você não tem ele, você não tem vida. Por isso que as pessoas, quando são assaltadas, pedirem o dinheiro, ela entrega. Se pedir o celular, ela sai na porrada com o ladrão. Não, aqui está a minha vida. Pois é, a sua vida está na sua cabeça, não no seu celular. Mas você colocou no celular para não precisar usar a cabeça. No começo da live eu falei que todo mundo é doido, né? Giovanni da Costa, cheguei atrasado, vou assistir tudo daqui a pouco, essa aula valiosa. Assista, Giovanni. Fica um pouco tempo aqui, depois vai pro YouTube, depois só na Castflix. Todas essas lives vão virar um curso pago, vai ter que pagar para assistir, porque é muita informação, isso aqui é valioso. E se você não está dando valor, vai ter que pagar. Muito boa live, Charlene, graças. Pessoas, façam-me saber que as lives são boas. Eu recebo assim, mensagem 3, 4, uma semana depois, você viu uma live, foi maravilhosa. Ai, tô adorando. Fala pra mim, escreve aqui, ó, tá boa, tá bacana, dá joinha, dá like, comenta, senão... Eu estou produzindo conteúdo aqui, ó. E aí não vem resposta, é mais ou menos como um cantor. Você vai no show, o cara vai lá e pá, e canta e toca pra caralho. Tá, quando ele acaba, você comenta com o seu colega do lado assim, pô, o cara é bom pra caramba, né? O que o artista entende? Que não tá agradando. Quando o artista se apresenta e termina, ele espera aplausos, que o aplauso é o termômetro do tô agradando. Aí eu não quero que você me aplauda, eu quero que você comente, que você compartilhe com as pessoas. Tá acabando aqui, ó. Então, ó, não sei. Tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Curte, compartilha essas informações. Passe para quem você supõe vai se beneficiar com elas. Está vendo no YouTube? Se inscreve no canal. Clica em inscrever-se. Ativa o sininho para receber avisos, tá? 21 e 22, São Paulo. Inteligência emocional. Workshop que vai revolucionar o modo como você lida com você mesmo, com os outros e com o mundo. Eu estou sem o contador regressivo aqui, eu estou chutando pela hora, por isso eu já encerrei aqui. Caso eu vou continuar falando até que ele pare de me mostrar aqui que eu não estou vendo, tá? O contador está no celular e eu estou vendo, me vendo no outro monitor. Essa é a live de número 32, amanhã tem, todo dia tem. Mande
sugestões, tá? E por favor, me dê feedbacks, comenta, curta, critique.